Hello, darlings! Cheguei para mais um vídeo de Madonna aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o Like a Virgin. E vale lembrar, esse vídeo aqui segue como base esse livro de Madonna, essa biografia, que é escrita pela Lucy O'Brien e que comemorava os 50 anos de Madonna quando ela lançou essa biografia aqui. Então são as palavras dela, não são as minhas. Eu dou uma resumida, estamos no capítulo que fala sobre Like a Virgin e eu vou conversar dele com você. Então, vem que tem história pop. Ambiciosa desde cedo, Madonna profetizou naquele programa do Dick Clark: "Eu vou dominar o mundo". Isso aconteceu em janeiro de 1984, durante a promoção do primeiro álbum de Madonna, só que a pressão para um segundo álbum já estava correndo solta. O álbum de estreia ia muito bem, obrigada, mas Madonna queria mais e ela não queria ficar na mesmice. Desde cedo a nossa mãe queria ser imprevisível, né, gente? E como Madonna costuma surpreender, a gente poderia escrever um TCC sobre isso. Mais uma de suas cartas na manga para causar esse elemento surpresa sempre foi ligada ao som, principalmente de inovar entre um álbum e outro, não repetindo a fórmula do anterior, nem do que foi antes a ele. E é aí que entra uma figura importante nesse cenário de Madonna em 1984, que é o Nile Rodgers. Ele foi um dos produtores da banda Chic, uma das bandas que costumavam inspirar a Madonna naquele começo dos anos 80. E foi também um dos responsáveis por refazer o som de David Bowie em Let's Dance. Fã de Bowie, Madonna já tinha seus olhos vidrados no Rodgers, que foi convidado pelo Jelly Bean e por outro executivo da Warner para assistir um show de Madonna. Depois disso, ele convidou Madonna para ir até o seu estúdio. E lá chega Madonna com suas fitinhas demos na bolsinha e apresenta todas elas a ele. Só que aí o Rodgers, ele não curtiu muito lá o que ele escutou, só que Madonna, sendo a Madonna, já mandou a braba direto pra ele. Falou assim: ó, ou você aprende a gostar do que você ouviu, ou não vai ter como a gente trabalhar junto. E Madonna tinha todos os motivos pra estar assim, porque naquela época ela tinha um contrato de apenas 2 anos com a Warner e era assim, agora ou nunca. Então o Rodgers foi lá e escutou de novo e falou assim: "Eu acho que essas demos não são tão boas, porque tem pouca banda nela. Então se a Madonna, ela conseguir cantar junto com uma banda inteira e se apresentar junto com essa banda, vai dar pra ela um ar, assim, de artista completa, de artista séria. É por aí que a gente tem que ir. Deixa essa informação de ladinho, porque a gente já vai retomar ela. Enquanto isso, vem comigo aqui para falar dessas demos. Entre todas as demos que Madonna tinha ali à sua disposição, que ela levou lá para o Rodgers escutar, tinha uma que ela apostava todas as fichas dela. Uma música tal aí chamada Like a Virgin. É uma música que traz uma mensagem de descoberta e superação pessoal, né? E ao mesmo tempo ela é recheada com uma ironia pop numa letra chiclete que funciona. Produzida em parceria com Tom Kelly e Billy Steinberg, inspirados pela música Virgin Man de Smokey Robinson, Like a Virgin tem como que um twist dos anos 50. Mas eles achavam que essa música ela não seria bem aceita pela gravadora e que eles teriam dificuldade em fazer com que a gravadora aceitasse que ela entrasse no álbum. Mas um dos executivos da Warner captou a mensagem e ele achou que aquela combinação de um título com a palavra Virgin e o nome de Madonna era a combinação perfeita. Muitos anos depois, essa música ela é assim, uma das pedras fundamentais do pop moderno. Mas na época não tinha nada semelhante, então foi meio que guiar assim esse carro sem mapa, guiados mesmo ali apenas pela intuição do que poderia soar como uma boa música. E lembra que o Rodgers falou que faltava uma banda? Então, tira essa informação do ladinho e põe na sua frente agora. Porque a gravação desse álbum teve a participação de alguns músicos integrantes da banda Chic. Então eles tocam ali em Material Girl, por exemplo, que junto com Like a Virgin forma um dos maiores ícones, assim, uma das maiores duplas de hinos de Madonna
naquela primeira leva dos anos 80. Assim como uma das minhas favoritas até hoje, Dress You Up, que usa a moda como uma metáfora para o universo físico e sensual de Madonna. Toda essa tríade, né, essas 3 músicas com a luxúria e o excesso como pano de fundo das músicas, e por consequência, como o imaginário coletivo construído ao redor da imagem Madonna, que aqui em Like a Virgin começa a tomar aquela proporção endeusada. De forma complementar, eles produzem Angel, que é feita para dar um contraponto a essas 3 músicas. Então Angel ela propõe assim um pouco mais daquela sensação de intimidade. Hoje é um dos fósseis assim da carreira de Madonna, né? Mas eu acho que seria super legal se ela revisitasse essa música em alguma futura turnê. Eu acho que não vai ser com a Confessions 2, se esse álbum ganhar uma turnê, mas fazer ela na guitarra, igual ela fez Borderline, Material Girl, Burning Up em diferentes turnês da sua vida. Mas voltando a falar aqui da produção de Angel, os produtores chegaram a comentar na época que se eles tivessem dado a Angel a mesma produção abundante, assim, que tem em Like a Virgin, Material Girl e Dress You Up, essa música tornaria o álbum um pouquinho pesado e ela acabaria perdendo sua vivacidade, então eles tiveram cuidado de manter esse equilíbrio entre todas as músicas. Então Madonna, produtores e banda, todos estavam muito dedicados a criar sons mais radicais e não repetir o som do primeiro álbum. Mas na Warner as pessoas estavam aflitas, Mona, já que o novo disco não seria uma reprise do anterior. Então telefonemas vinham de todas as partes, assim, perguntando: "O que vocês estão fazendo? O que vocês têm na cabeça?". As pessoas estavam com medo da mudança, mas o trabalho ia a todo vapor, o que funciona para Madonna, porque o que ela gosta é da intensidade. E em meio às ansiedades da gravadora, Madonna e a equipe variavam os sons dentro desse disco, com baladas não muito lentas nem muito melosas, como Pretender, Over and Over e uma grandona, porém esquecidinha, Stay. Em todas elas, com letras que são reflexo da personalidade de Madonna naquele recorte histórico, que significa algo meio assim: o amor é uma coisa boa, mas a ambição pessoal é melhor. E as músicas selecionadas para serem os primeiros 2 singles do álbum, tanto Like a Virgin quanto Material Girl, constroem a imagem célebre de Madonna. Desde as letras, os clipes, os looks, tudo projeta a Madonna Mania. Tudo isso empacotado por uma foto de capa cuidadosamente estilizada e que retrata uma inocência irônica, a noiva virginal com um olhar intenso, desafiador. Já na contracapa, ela aparece com um roupão preto, semijoias, sentada em uma cama velha, tudo meio desarrumado, meio decadente e chique. É uma foto que parece esconder uma história, algum tipo de narrativa a ser desvendada nas músicas desse álbum. Tudo lindo e Madonna tinha pressa em lançar esse álbum, então ela ficou bem chateada quando a Warner decidiu adiar. Por quê? O primeiro álbum dela ainda estava vendendo, gente, assim, ó. Então eles falaram: "Ah, vamos dar uma seguradinha aqui, porque o álbum tá vendendo tão bem. Quando essas vendas esfriarem, a gente começa a trabalhar a próxima era". E enquanto isso, Madonna sabia que ela precisava se estabelecer como prioridade na Warner, não só como mais uma cantora, mas a prioridade da gravadora. E o que ela tinha a seu favor nessa época, que foi uma linda coincidência do destino, que só pode ter sido, assim, alinhamento planetar mesmo, é que Madonna surge bem na época em que a MTV se torna um dos principais meios de consumo de música. E em setembro de 84, abrindo alas, né, da era Like a Virgin, Madonna se apresenta no VMA e aquilo que poderia ter sido facilmente um tiro no pé se tornou um dos maiores triunfos de sua carreira e um marco eterno na história do pop. Aquela apresentação mesmo, né, que ela tá toda vestida de noiva, sai daquele bolo gigantesco, cantando Like a Virgin e se retorcendo e se contorcendo no chão. Todo mundo se chocou diante de uma sexualidade tão estilizada e tão exaltada. Há quem diga que foi tudo calculado e tem também a versão de Madonna. Ela conta que ela sentiu que ela perdeu um dos sapatos
então ela deitou no chão e começou a rolar, assim, para alcançar o sapatinho dela. E ali virou coreografia e ela continuou com aquilo para que ninguém percebesse, né, que o pezinho dela estava descalço. De uma forma ou de outra, se foi planejado ou se não foi, pouco importa, porque a história já está aí, ela já se fez. O que importa é que ali, Madonna, ela soou orgânica e original e única, ninguém nunca tinha feito algo daquele jeito. E foi como um relâmpago, e Madonna pegou todo mundo no elemento surpresa. Foi como assim um blackout. Não se falava de outro nome, nem de outra apresentação. Então, assim, praticamente da noite para o dia, Madonna virou ícone. Claro que teria toda uma construção depois, né, que nunca parou. Ela continua se construindo e reconstruindo até hoje. Mas aquilo lá, aquele momento, ele foi assim um romper mesmo. Fora que Like a Virgin, tanto a música, quanto o álbum, quanto toda essa figura de Madonna, surge em um período da história em que as tensões políticas estavam em alta e havia um forte conservadorismo lá nos Estados Unidos com Reagan e lá no Reino Unido com a Margaret Thatcher. E é por isso que a exploração da contradição do estereótipo santa e perversa, virgem e puta, romântica e dominante, feminina e masculina se mostrou tão incendiária com toda essa atitude de Madonna e ganha um abalo sísmico com o filme Procura-se Susan desesperadamente. O nome da diretora também é Susan, que lá em 84 buscava uma atriz coadjuvante para o seu filme. Uma comédia romântica sobre uma dona de casa chamada Roberta, que passa a seguir Susan, uma garota punk, encrenqueira, e acaba ali que uma completa a outra, e Roberta acaba se encontrando no estilo de vida de Susan. Pode até parecer um roteiro bobinho, mas para aquela época, de acordo com o cenário político que a gente tinha, e também, naquele momento, o cinema começava a mudar o seu foco, né, o cinema dos filmes pop, né, dos filmes blockbuster, mainstream, para papéis femininos que eram além do óbvio. A Susan encontra a Madonna depois de procurar muito por uma atriz e ela não encontrava ninguém com esse perfil, até que ela começa a procurar na cena musical de Nova York. E ela acaba em um show de Madonna, e nesse show ela olha para Madonna e fala: "Essa aqui é a minha Susan". E mesmo que Madonna não tivesse nenhuma experiência como atriz, e mesmo que todas as experiências dela como atriz sejam sempre questionáveis, mas nós amamos, a Susan viu o borogodó na Mona e falou assim: "Madonna é Susan, Susan é Madonna, muito prazer". Quando o filme é finalmente lançado, a febre Madonna já estava assim pegando fogo. O álbum Like a Virgin já havia sido lançado, e aí a música Into the Groove é lançada como parte da trilha sonora do filme. Acontece que, durante as gravações de uma das cenas, eles precisavam tocar uma música lá para embalar todo mundo no tom da cena lá. E aí Madonna tinha essa demo de Into the Groove e colocou pra tocar. A Susan gostou e a música ficou. Só que essa música foi feita inicialmente pelo DJ Kems, que tá com Madonna ali na produção do primeiro álbum, só que ele não sabia que Madonna queria manter essa música pra ela, tanto que ele tinha feito pensando em outra pessoa. Só que Madonna, ela toca essa demo lá na cena, né, todo mundo gosta, a diretora gosta, a Madonna pega essa demo, passa para o Stephen Bray, que faz a versão final, então assim, climão total. E Into the Groove foi hit global. E por conta disso, incluída na reedição das tiragens de Like a Virgin de 1985 em diante. Então aquela primeira tiragem de 84 ainda não tem Into the Groove. Com isso, a Era produz os singles Like a Virgin, Material Girl, Dress You Up, todas do álbum Like a Virgin, além de Crazy for You, que foi feita especialmente para o filme Vision Quest, e Into the Groove, que é do filme da Susan. Então a energia de Madonna pulsava nas rádios, no cinema, na TV e agora também em turnê. O lançamento do filme da Susan coincidiu com a Virgin Tour, a primeira turnê de Madonna. E aí a religião Madonna e as wannabes
se instalaram de vez. A turnê foi curta, restrita aos Estados Unidos majoritariamente, só que ela começou em lugares menores para 2.000 pessoas, que eram lugares gigantescos para Madonna. Só que com o passar do tempo e com a demanda, ela acaba lá no Madison Square Garden, em Nova York, para 15.000 pessoas. E o show em Detroit, cidade natal de Madonna, é gravado, mas com um orçamento, assim, muito curtinho, poucas câmeras, já que registros de shows naquela época não eram prioridades da gravadora. E esse registro da Virgin Tour vai sair só anos depois da tour acabar. E é isso, gente, ficamos por aqui com essa era Like a Virgin, seguindo, né, o que tá no livro. Então, diferente de outros vídeos de outras divas por aqui, não é um destrinchar de charts da Billboard. Mas no próximo a gente retoma a partir daqui, e eu espero por você. Se você chegou aqui agora, já tem vídeos de Madonna antes, e fica, é sempre bom ter gente a mais, porque a nossa conversa no vídeo ela termina aqui, mas ela continua pelos comentários e eu te espero lá.